A vida não é apenas um conjunto de processos biológicos. É uma experiência profunda e divina que vai muito além do nosso corpo físico. A Bíblia captura isso lindamente em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Não se trata apenas de oxigênio enchendo os pulmões, é o momento em que Deus infundiu seu próprio sopro, sua própria essência, na humanidade, criando uma alma vivente. Mas o que realmente acontece quando esse sopro divino deixa o corpo? De acordo com as Escrituras, a morte não é apenas um fim físico, mas uma profunda transição espiritual. Eclesiastes 12:7 expressa isso claramente. O pó retorna à terra de onde veio, e o espírito retorna a Deus, que o deu. Em outras palavras, o corpo retorna à terra, mas o espírito, o núcleo eterno do nosso ser, retorna ao seu Criador. Essa separação é o que a Bíblia define como morte, não o fim da existência, mas o início de uma nova realidade. Jesus enfatizou essa perspectiva eterna em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, a alma não é apenas um fragmento de quem você é o núcleo da sua existência, a parte que contém seus pensamentos, sua vontade e seu propósito eterno. É um poderoso lembrete de que nossa verdadeira identidade não está ligada à carne e ao osso, mas ao sopro eterno de Deus dentro de nós. Entender isso muda tudo. Significa que as escolhas que fazemos, o amor que compartilhamos e a fé que mantemos carregam um significado eterno. Ela muda nosso foco de meramente sobreviver a esta vida para viver com propósito, sabendo que nossa jornada continua muito além do túmulo. No momento em que uma pessoa dá seu último suspiro, algo extraordinário acontece. De acordo com a Bíblia, a morte não é um túnel longo e escuro ou um sono sem sonhos, é uma transição imediata para o reino espiritual. Essa ideia é claramente ilustrada em um dos momentos mais profundos das Escrituras, quando Jesus, pendurado na cruz, se volta para o ladrão arrependido ao seu lado e diz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Observe a urgência, não algum dia, mas hoje. Esta afirmação desafia o equívoco comum de que as almas permanecem ou vagam após a morte. Ela confirma que, no momento em que o corpo morre, a alma se move instantaneamente para seu próximo destino. Para os crentes, isso significa estar na presença direta de Deus. Eclesiastes 12:7 ecoa isso, afirmando: "O pó retorna à terra de onde veio, e o espírito retorna a Deus, que o deu." Mas este não é apenas um pensamento reconfortante, é uma realidade poderosa. A Bíblia apresenta uma imagem clara dessa transição imediata na história do homem rico e Lázaro, Lucas 16:19-31. Nesta parábola, ambos os homens morrem, mas suas experiências na vida após a morte são completamente diferentes. Lázaro, um pobre mendigo, é carregado por anjos para um lugar de conforto ao lado de Abraão, enquanto o homem rico se encontra em tormento. Ambos estão plenamente conscientes de seus arredores e de suas vidas passadas, enfatizando que a morte não é um estado de inconsciência, mas uma passagem para uma nova existência plenamente consciente. Esta passagem também introduz um detalhe intrigante: o papel dos anjos na escolta das almas. Lázaro não é abandonado à deriva ou à mercê de dificuldades, ele é carregado por anjos para seu lugar de descanso eterno. Essa imagem é um profundo lembrete de que Deus preparou um caminho para seu povo, mesmo no momento da morte. Hebreus 1:14 corrobora isso, descrevendo os anjos como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Sob essa perspectiva, a morte para um crente não é algo a ser temido, mas um passo em direção a uma realidade maior, um retorno instantâneo ao Criador. É uma transição do temporário para o eterno, um momento em que a fé se torna visão e a esperança se realiza plenamente. Um dos mitos mais duradouros em todas as culturas é a ideia de que as almas permanecem na terra após a morte, vagando por lugares familiares, zelando por entes queridos ou buscando um desfecho. Essa crença alimentou inúmeras histórias de fantasmas, inspirou o folclore e até moldou os filmes de terror modernos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? As Escrituras apresentam uma perspectiva muito diferente, que contrasta fortemente com essas narrativas culturais. Em Eclesiastes 9:5-6, lemos: "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não terão mais recompensa, e até o seu nome está esquecido. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já se foram há muito tempo, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol." Esta passagem faz uma afirmação ousada: uma vez que a alma deixa o corpo, sua conexão com os assuntos terrenos é permanentemente cortada. Além disso, Hebreus 9:27 acrescenta clareza a esta passagem: "Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Este versículo não deixa espaço para espíritos errantes ou almas remanescentes. Ele confirma que após a morte vem o juízo imediato, não uma existência fantasmagórica. Mesmo as histórias na Bíblia que podem parecer exceções, na verdade não apoiam a ideia de almas permanecerem na terra.
Tomemos, por exemplo, a história do rei Saul e o espírito do profeta Samuel em 1 Samuel 28. Nesse episódio em comum, Saul, desesperado por orientação, busca um médium para invocar o espírito de Samuel. Para sua surpresa, o profeta aparece e transmite uma mensagem de julgamento. Mas esse evento é amplamente compreendido como uma exceção única e divinamente permitida, um ato único, permitido por Deus para um propósito específico, não uma ocorrência rotineira. Outro momento frequentemente mal compreendido é quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas em Mateus 14:26 e o confundem com um fantasma. Eles ficam apavorados, pensando estarem vendo um espírito. Mas Jesus rapidamente os tranquiliza, dizendo: coragem! Sou eu! Não tenham medo! Essa resposta destaca um medo humano comum, não uma aprovação bíblica de fantasmas. Finalmente, durante a transfiguração em Mateus 17:1-3, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus. Este não é um caso de espíritos remanescentes, mas um evento deliberado e sobrenatural, destinado a revelar a natureza divina de Cristo aos seus seguidores mais próximos. Essas figuras não são fantasmas, mas seres glorificados participando de uma revelação celestial. A mensagem consistente é clara: as almas humanas não permanecem, não assombram nem vagam após a morte. Quaisquer fenômenos sobrenaturais interpretados como encontros fantasmagóricos são melhor compreendidos através da lente da guerra espiritual, conforme descrito em Efésios 6:12, um reino de anjos e demônios, não de espíritos humanos. Essa perspectiva bíblica não apenas esclarece a confusão, mas também oferece conforto. Ela nos assegura que aqueles que morreram não estão presos entre mundos ou sobrecarregados com negócios inacabados. Eles estão em paz com seu Criador ou aguardando o julgamento final, como Deus ordenou. A Bíblia ensina que toda alma enfrenta o julgamento após a morte, um momento crucial que define o destino eterno de cada pessoa. Esta não é uma possibilidade vaga e distante, mas uma certeza, entrelaçada na própria essência das Escrituras. Hebreus 9:27 afirma isso claramente: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há segundas chances, nem recomeços, nem brechas ocultas. As decisões que tomamos nesta vida ecoam pela eternidade. Mas o que exatamente é esse julgamento? A Bíblia descreve dois julgamentos distintos: o julgamento imediato que ocorre após a morte e o julgamento final e abrangente no fim dos tempos. Um julgamento imediato após a morte. Quando uma pessoa morre, sua alma entra imediatamente em um estado de consciência, plenamente consciente de sua condição espiritual. Isso é vividamente ilustrado na parábola do homem rico e Lázaro, Lucas 16:19-31. Nesse relato, o homem rico se encontra em um lugar de tormento, plenamente consciente de seu sofrimento e profundamente arrependido de suas escolhas. Enquanto isso, Lázaro, um pobre mendigo, é consolado ao lado de Abraão. Essa cena pinta um quadro claro: o destino da alma é determinado no momento em que ela deixa o corpo. Paulo ecoa essa realidade em 2 Coríntios 5:8 quando declara: temos confiança, porém, e preferiríamos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para aqueles que depositaram sua fé em Cristo, a morte é um retorno imediato ao lar, uma passagem direta para a presença de Deus. 2. O julgamento final, o grande trono branco. Enquanto o julgamento imediato determina o estado temporário de uma alma, o julgamento final sela seu destino eterno. Este evento, frequentemente chamado de julgamento do grande trono branco, é descrito em Apocalipse 20:11-15. Nesta cena impactante, João escreve: então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não havia lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Este acerto de contas final não se trata de meros erros ou deficiências morais, é uma auditoria divina de cada escolha, cada ação e cada palavra proferida. Para aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida, esse julgamento leva a uma trágica separação de Deus, descrita como lago de fogo, um lugar de eterno isolamento e arrependimento. 3. O equilíbrio entre justiça e misericórdia. É crucial entender que o julgamento de Deus não é arbitrário nem cruel. É a expressão máxima de sua justiça perfeita. Ao mesmo tempo, reflete seu profundo desejo de reconciliação. João 3:16 captura esse sentimento claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o grande paradoxo do Evangelho, um Deus justo e misericordioso, oferecendo um caminho para a vida eterna, ao mesmo tempo em que responsabiliza cada alma por suas escolhas. É um poderoso lembrete de que as decisões que tomamos nesta vida têm consequências eternas. O conceito de ressurreição não é apenas uma metáfora reconfortante na Bíblia, é uma promessa fundamental, uma garantia divina de que a morte não é o fim. Para os crentes, este é um dos aspectos mais profundos e esperançosos da fé cristã.
É a certeza de que nossos corpos físicos, embora frágeis e temporários, um dia serão transformados em algo glorioso, imperecível e perfeitamente adequado para a vida eterna. A segunda vinda de Cristo. A ressurreição está intimamente ligada à segunda vinda de Jesus Cristo, uma doutrina central da fé cristã. Este evento, frequentemente chamado de Dia do Senhor, é descrito com imagens vívidas em todo o Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 4, 16-17, Paulo escreve: Porque dada a ordem, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esta passagem retrata um evento dramático que abala o mundo, um momento em que sepulturas são abertas, os fiéis são ressuscitados e os crentes vivos são transformados em um instante. É um poderoso lembrete de que a morte, por mais definitiva que pareça, não é o fim para aqueles que confiam em Cristo. 2. A natureza do corpo ressurreto. Mas que tipo de corpo teremos neste estado ressuscitado? Paulo fornece uma descrição detalhada em 1 Coríntios 15, 42-44, onde contrasta nossos corpos atuais e perecíveis com os corpos glorificados que um dia receberemos. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é corruptível e ressuscita incorruptível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Essa transformação é profunda. Isso significa que todas as limitações que vivenciamos em nossos corpos atuais, doença, envelhecimento, fraqueza física, serão deixadas para trás para sempre. Nossos corpos ressuscitados serão perfeitamente adequados para uma existência eterna, refletindo a glória de Deus sem as falhas e fragilidades deste mundo decaído. 3. O julgamento do grande trono branco. No entanto, a ressurreição não se trata apenas de restauração física, ela também marca o momento final de responsabilidade de cada alma. Apocalipse 20:11-15 descreve esse evento culminante como o julgamento do grande trono branco. Nessa cena, todos os mortos, tanto os justos quanto os injustos, estão diante de Deus para serem julgados de acordo com suas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Para aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida, esse julgamento leva à separação eterna de Deus, descrita como sendo lançado no lago de fogo. É um lembrete sério de que, embora a graça de Deus seja vasta, sua justiça é igualmente inflexível. 4. A separação final. Neste ponto, cada alma alcança seu destino eterno. Para os crentes, isso significa entrar em um novo céu e uma nova terra, um lugar onde o próprio Deus habitará entre o seu povo, enxugando toda lágrima e abolindo a morte para sempre. Apocalipse 21:3-4. Para aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus, significa uma eternidade longe de sua presença, uma realidade severa demais para ser compreendida plenamente. É por isso que a ressurreição não é apenas um pensamento reconfortante, é um chamado para viver com propósito, abraçar a verdade do Evangelho e se preparar para o momento em que a fé se torna visão e o eterno se torna realidade. Entender o que acontece após a morte não se trata apenas de satisfazer a curiosidade, trata-se de moldar a maneira como vivemos hoje. Se nossas almas são eternas, se o julgamento é certo e se a ressurreição é uma promessa, então cada escolha que fazemos carrega um peso eterno. A Bíblia fornece orientações claras sobre como viver à luz dessa realidade, desafiando-nos a pensar além do temporário e a nos concentrar no que realmente importa. Viver com uma perspectiva eterna é um princípio fundamental nos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 6:19-21, ele adverte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Este não é apenas um conselho sobre dinheiro, é um chamado para investirmos nossas vidas em coisas duradouras. Relacionamentos, atos de bondade, fé e obediência à vontade de Deus, esses são os tesouros que perduram além da morte. Paulo reforça essa ideia em 2 Coríntios 4:18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Mas viver com a eternidade em mente exige mais do que apenas boas intenções. Exige urgência. Tiago 4:14 nos traz um lembrete severo da nossa existência passageira: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a névoa que aparece por um instante e depois se dissipa. Essa verdade séria nos desafia a viver cada dia como se fosse o último, não por medo, mas com um senso de propósito e urgência. As Escrituras também enfatizam a necessidade de fé genuína, arrependimento e obediência. Em João 14:15, Jesus declara claramente: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não se trata de ganhar a salvação,
Trata-se de viver de uma maneira que reflita nosso amor a Deus e nossa compreensão de suas promessas eternas. A verdadeira fé não é apenas uma crença intelectual, mas um relacionamento transformador que muda a maneira como agimos, falamos e pensamos. Deus não nos deixou sozinhos nesta jornada. Ele nos deu o Espírito Santo como guia, consolador e garantia do que está por vir. Efésios 1:13 e 14 descreve essa parceria divina. Quando vocês creram, foram selados nele com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Isso significa que não estamos apenas nos preparando para a eternidade por conta própria, estamos sendo preparados pelo próprio Deus, moldados e refinados para o dia em que nossa fé se tornará visível. Por fim, essa perspectiva muda a maneira como enfrentamos as provações e o sofrimento. Paulo, que suportou imensas dificuldades, escreveu em Romanos 8:18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Compreender que nossas lutas são temporárias e que nosso futuro é seguro nos dá a força para perseverar, a coragem para permanecer firmes e a esperança para prosseguir. Viver com a eternidade em mente transforma todos os aspectos de nossas vidas. Muda nossas prioridades, molda nossas decisões e nos dá um claro senso de propósito. Lembra-nos que não estamos apenas de passagem por este mundo, mas estamos sendo preparados para algo muito maior, um lar eterno com aquele que nos criou. Quando se trata do que acontece após a morte, há equívocos por toda parte. Esses equívocos geralmente vêm de uma mistura de mitos culturais, mídia popular e especulações pessoais, mas a Bíblia fornece uma imagem clara e consistente que dissipa a confusão. Vamos abordar alguns dos mitos e equívocos mais comuns sobre a vida após a morte a partir de uma perspectiva bíblica. Um dos mitos mais persistentes é a ideia de que as almas humanas permanecem na Terra como fantasmas. Esse conceito foi popularizado por histórias de fantasmas, filmes de terror e até mesmo tradições familiares bem intencionadas, mas a Bíblia rejeita firmemente essa ideia. Como discutimos anteriormente, Eclesiastes 9:5-6 afirma, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, para eles não há mais recompensa, e até o seu nome está esquecido. O amor, o ódio e a inveja deles já se foram há muito tempo, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Essa passagem ensina claramente que, uma vez que uma pessoa morre, sua alma segue adiante, ela não fica para trás para assombrar antigos lares ou vagar por lugares familiares. Outro equívoco comum é a ideia de reencarnação, a crença de que as almas renascem em novos corpos em um ciclo contínuo. Esse conceito está profundamente enraizado em algumas religiões orientais, mas não tem base no ensino bíblico. Hebreus 9:27 afirma explicitamente, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há ciclo, nem segunda tentativa, nem ciclo infinito de vidas. Em vez disso, a Bíblia apresenta uma visão linear da vida, da morte e da eternidade, uma única vida seguida pelo julgamento e pelo destino final da alma. Há também a ideia do purgatório, um lugar temporário de purificação onde as almas são purificadas antes de entrarem no céu. Embora esse conceito seja ensinado em algumas tradições cristãs, ele carece de apoio direto nas Escrituras. A Bíblia ensina consistentemente que o sacrifício de Cristo foi plenamente suficiente para o perdão dos pecados. Em João 19:30, as palavras finais de Jesus na cruz foram, está consumado. Essa declaração não se referia apenas ao seu sofrimento, era uma proclamação de que a dívida do pecado havia sido paga integralmente. Não há necessidade de purificação adicional após a morte para aqueles que aceitaram esse dom da graça. Outra crença amplamente difundida é a noção de salvação universal, a ideia reconfortante, porém enganosa, de que todos eventualmente chegarão ao céu, independentemente de fé ou ações. Essa perspectiva, embora emocionalmente atraente, contradiz diretamente as próprias palavras de Jesus em Mateus 7:13-14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Essa passagem é um lembrete claro de que nem todos escolherão o caminho que conduz à vida eterna. Por fim, há a ideia equivocada de que o céu é um lugar monótono e passivo, um reino de nuvens, harpas e auréolas sem fim. A Bíblia pinta um quadro muito mais rico, descrevendo o céu como um lugar vibrante e dinâmico onde habitaremos na presença de Deus, experimentaremos uma comunidade perfeita e cumpriremos nosso verdadeiro propósito. Apocalipse 21:3-4 captura isso lindamente. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está agora com os povos, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Compreender essas verdades nos liberta de falsas esperanças, medos desnecessários e doutrinas confusas. Fundamenta nossa fé na imutável palavra de Deus, dando-nos uma visão clara do nosso futuro eterno e um alicerce firme para viver com propósito hoje. Enfrentar a realidade da morte pode ser profundamente perturbador.
A perda de um ente querido, o medo do desconhecido e a sensação de fim da separação podem pesar no coração. No entanto, a Bíblia oferece profundo conforto aos que creem, pintando um quadro da vida após a morte muito mais belo e reconfortante do que qualquer imaginação humana poderia conjurar. Primeiro, a Bíblia promete que a morte não é o fim, mas uma porta de entrada para a vida eterna na presença de Deus. O próprio Jesus falou dessa verdade reconfortante em João 14, 2-3, dizendo: "A casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar? E, se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também." Esta não é uma esperança vaga e abstrata, mas uma promessa concreta daquele que venceu a própria morte. Essa promessa inclui a esperança do reencontro com aqueles que nos precederam. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, Paulo tranquiliza os crentes que lamentam a perda de entes queridos: "Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre." Esta passagem oferece o conforto supremo, que a morte não é uma separação permanente, mas uma pausa temporária em uma história muito maior e eterna. A Bíblia também descreve o céu como um lugar onde a dor, o sofrimento e a tristeza são banidos para sempre. Apocalipse 21:04 oferece uma das descrições mais belas e esperançosas do nosso futuro eterno: "Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já passou a antiga ordem." Essa promessa significa que todas as provações, sofrimentos e lutas que enfrentamos nesta vida um dia serão apagados, substituídos por paz eterna e alegria sem fim. Mas talvez o maior conforto seja a promessa de estar na presença direta do próprio Deus. Apocalipse 21:03 declara: "E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está agora com os povos, pois ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Este é o reencontro definitivo, não apenas com entes queridos, mas com o Criador que nos conhece intimamente e nos ama profundamente. Para aqueles que depositaram sua fé em Cristo, essas promessas transformam o medo da morte em uma expectativa confiante de algo muito maior. Eles nos lembram que nosso verdadeiro lar não está neste mundo fragmentado e passageiro, mas no reino eterno e inabalável de Deus. Essa perspectiva muda tudo, permitindo-nos viver com ousadia, amar profundamente e encarar o futuro com esperança inabalável. Entender o que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte não se trata apenas de se preparar para um futuro distante, trata-se de transformar a maneira como vivemos hoje. Trata-se de viver com propósito, urgência e um profundo senso de gratidão pelo incrível presente da vida eterna. Jesus capturou essa perspectiva perfeitamente em Mateus 6, 19 e 21, quando disse: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." Essas palavras nos desafiam a investir nosso tempo, energia e recursos no que realmente importa: amar os outros, servir a Deus e viver com a eternidade em mente. Mas esse tipo de vida exige coragem. Significa resistir à tentação de perseguir prazeres temporários ou sucesso passageiro, e em vez disso, concentrar-se nas recompensas eternas que aguardam aqueles que seguem fielmente a Cristo. Significa viver cada dia com a consciência de que cada palavra que proferimos, cada escolha que fazemos e cada ato de bondade que oferecemos ecoa pela eternidade. Paulo reforçou essa mentalidade em 2 Coríntios 4:18, lembrando-nos: "Portanto, não atentemos para o que se vê, mas para o que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno." Esta é a chave para uma vida com propósito, uma vida que olha além das lutas de hoje e enxerga a realidade maior e eterna que nos aguarda. Se você está lendo isto e sentindo o peso da incerteza, ou talvez a dor da perda, saiba que não está sozinho. Deus o vê. Ele conhece sua dor, suas dúvidas e seus medos. E Ele preparou um lugar para você, um lugar onde cada lágrima será enxugada, cada ferida curada e cada coração curado. Vamos fazer uma oração por conforto e esperança. Pai Celestial, obrigado pela promessa da vida eterna. Obrigado por nos amar tão profundamente que enviaste teu Filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos viver para sempre em tua presença. Para aqueles que estão de luto, traz-lhes conforto. Para aqueles que estão com medo, enche-os com a tua paz. E para aqueles que se sentem perdidos, lembra-os do teu amor eterno. Que possamos viver cada dia com a eternidade em nossos corações, confiando que nosso futuro está seguro em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se lhe trouxe conforto ou comoveu seu espírito, convido você a se juntar à nossa comunidade inscrevendo-se.
Exploramos essas verdades profundas juntos, encorajando uns aos outros a viver com propósito e esperança. Você é bem-vindo aqui, assim como você é. Obrigado por fazer parte desta jornada. Que você possa caminhar na luz do seu amor eterno, hoje e sempre.